sou professor da rede pública estadual de ensino, trabalho na área professora Maria Simões, pelo Barão Nobre, Paulista. Faço parte também do Instituto Arqueológico, Histórico, Geográfico Pernambucano, também do Instituto Histórico, Geográfico, Arqueológico, Antropológico da cidade de Paulista, ao qual eu divido também com meu amigo Plínio, eu vou ver o pessoal que aí, ó, também do nosso Instituto Histórico, certo? E também faço parte da Academia de Letras, que é a Academia de Letras e Artes da cidade do Paulista, que é a cidade onde eu moro desde os 12 anos. Eu tenho mais de 30 anos que eu moro nessa cidade do Paulista, certo? E eu fui convidado, também para a professora Suzana, certo? Para a gente fazer uma explanação sobre história para estudantes do 6º ao 9º ano, certo? Eu nem preciso falar da importância do nome da escola de vocês, que o colega já falou, né? Eduardo Coelho. Primeiro, donatário da Capitania de Pernambuco. E eu vou, a minha fala hoje, eu escolhi um tema, todos têm uma história, todos nós temos uma história. E se todos nós temos uma história, por que não contar essa história? Então, gente, eu começo essa fala com um trecho de um poema escrito por um poeta chamado Ferreira Goulart, certo? O Ferreira Goulart escreveu o seguinte, prestem bem atenção e eu vou ler pausadamente para que todos entendam. A história humana não se desenrola apenas nos campos de batalha e nos gabinetes presidenciais. Ela se desenrola também nos quintais, entre plantas e galinhas, nas ruas de bairros, nas casas de jogos, nos colégios, nas usinas, nos namoros das crianças. Essa fala do Ferreira Goulart, tá? Ela é bem provocante, não está muito legal a imagem, mas está mais nesse tamanho. Essa frase do Ferreira Goulart, ela é muito provocativa para a gente. Por quê? Porque durante anos, desde pequenininho, que é a idade da maioria de vocês já são pré-adolescentes, alguns já jovens, né? E adolescentes, colocaram na cabeça da gente que história é uma coisa que está apenas no livro que você usa na escola. Não é verdade? Então a gente passava todo dia achando que a história é só aquilo que está no livro. E esqueceram de lembrar para você que essa coisa chamada de história, ela está mais presente do que você imagina. Porque essa história, ela também está, certo? Vou botar aqui. Ela está no campo de batalha, mas ela também está nos hospitais. Ela está nos gabinetes presidenciais, mas ela também está nos colégios. Ela está aqui entre a gente, mesmo que a gente não perceba. E eu chamo isso de historicidade. Vou repetir. Historicidade. E o que é historicidade, professor? É a presença da história na minha, na sua, na nossa vida, mesmo que a gente não perceba. A história, gente, ela está presente em tudo. Por quê? Tudo teve um começo, tudo teve uma origem. E se teve um começo, teve uma origem, tem uma história a ser contada. Concorda comigo? Concorda? Exatamente. Então é isso que a gente vai falar agora. E a gente está acostumado a estudar história sempre falando do outro. Olha aquelas perguntas. Quem descobriu o Brasil? Quem está povo inteligente? Falei, não, bora. Quem? Não vou chegar lá já. Quem
povos de foram diferentes, tinham crenças diferentes, tinham diferentes, tá bom? Então, lembre-se, falar sobre eles, povos ou nações indígenas. E já que eu estou falando de Pedro Álvares Cabral, vou aproveitar o motivo de agora. Veja só, aí a gente vai para uma coisa chamada teologia, que meu amigo Cris entende melhor do que eu. Mas eu vou me arriscar, se eu pegar, por favor, me ajude. O resto mais antigo que nós temos hoje de presença, de resquício de presença humana no Brasil, foi recém-descoberto, mais ou menos uns 20 anos, 25 por aí, num sítio chamado Boqueirão da Pedra Furada, que fica em São Raimundo, no Piauí, um trabalho realizado pela franco-brasileira Martólogos Maroni Hector. Ela encontrou restos de uma fogueira que foram levados para um processo chamado carbono 14 e descobriu-se que essa fogueira tem aproximadamente entre 45 e 48 anos. É o que a gente tem. Obrigado. É o que a gente tem mais antigo da presença humana no Brasil, tá bom? E só que aproximadamente entre 45.000 a 48 anos antes da era da vida. Isso é um tempo muito grande para a gente imaginar. Mas eu queria lembrar uma coisa, gente, bem rapidinho. Existe um tempo da natureza e existe um tempo do homem. O tempo da natureza são os tempos geológicos, certo? Ele é medido em milhares ou milhões de anos. Por exemplo, a gente não vai ver em quanto tempo se formou uma montanha. Não vai. Porque leva milhares, milhões de anos. Isso é o tempo geológico. E existe o tempo do homem, que é o tempo histórico. Esse a gente percebe algumas coisas, porque ele é medido em séculos, décadas, milênios, semanas, etc. Tá? Por exemplo, a mudança que nós vivemos da invenção dos primeiros celulares até o celular hoje em dia. Quem aqui, pessoal da minha faixa de lembra como eram os primeiros celulares? Quem se lembra? Era um tijolo. O pessoal mais novo não conhece não, mas pode pensar na internet. Era um tijolo grandão. Você puxava a antena e só serviu para uma coisa, só para fazer ligação. Como é que são os celulares hoje? Pequenos, faz só ligação? Faz tudo. Grava, fotografa, acessa a internet, etc. Então isso é uma mudança tecnológica, isso é uma mudança do tempo histórico, porque é do tempo dos seres humanos. Tá bom? Respondeu a tua pergunta, foi? Ok. Então, gente, vamos lá. Pedro Álvares Cabral saiu de Portugal com 13 navios, 1.500 tripulantes. Aqui no Brasil você chegaram 12, uma se perdeu no caminho. Mas quando você vai pegar a história, a pergunta disciplinar, quem, entre aspas, no Brasil, estão falando de Cabral. Mas eu pergunto, nesses navios, que a gente chama genericamente de caravelas, agora não tem algumas naus também, será que não tinha gente de quê? Cozinhava para os marinheiros? Será que não tinha gente que lavava a roupa dos marinheiros? Será que não tinha gente que limpava os navios? Que cuidava como fazer um pequeno detalhe? Vamos dar um exemplo? Ele não estava vestido por trás de gato, beleza? Mas vamos lá. Aí de repente ele chega lá, perto do Ribira, da Mapiranga, pega a espada, levanta e faz: interpreta isso, morre! Será que foi assim? Até parece desanimado na minha época. Vocês que são mais novos também não conhecem. Mas a gente lembra de um desanimado que tinha ninguém, né? O cara levantava a espada e falava: eu quero a força! É isso? Não é? Pois é. Aí eu pergunto: um país gigante como o Brasil, um homem sozinho, é capaz de perder esse país de Portugal? Será? Com certeza não, gente. E eu vou só lembrar uma coisa bem rápida.
de julho. E por que 2 de julho? Porque o dia 2 de julho foi o dia em que o exército libertador entrou em Salvador, com o Marinho de Pé à frente, e o general Madeira de Melo pegou o seu soldado, botou no disparo, foi para colocar. Na Bahia 2 de julho. Se você chegar no Pará, que naquela época chamava-se Grande Pará, a independência lá só se deu no 19 de agosto de 1803. E deixa eu dar uma curiosidade histórica aqui para todo mundo. Vocês não perceberam que na bandeira do Brasil tem ordem e progresso, e em cima da bandeira, em cima do lema só tem uma estrela? Está percebendo isso ou não? Está percebendo? Está percebendo? Olha aí a dúvida do Ricardão. Essa estrelinha representa qual estado? Vamos pensar, sabe? Não, é estado brasileiro. Qual será o estado? É Pernambuco? Qual é? Pará. Diga não. Pará. É a estrela do Pará. E por que do Pará? Porque foi a última província a aderir à independência do Brasil. Vai com o nome não? Uma salva de palmas para Jefferson. Então, gente, nós já descobrimos uma coisa: a história não se faz sozinha. A história não se faz sozinha. Alguém tem que cozinhar. Vocês estão aqui, né, agora na história, mas com certeza, quando vocês chegarem em casa, tem um almoço pronto, tem? É um almoço pronto, cara. Almoçozinho, tal. Mas eu pergunto, vocês antes de ir para a escola, fizeram o almoço, deixaram tudo lá pronto para chegar a comer? Ou foi a mãe, ou a madrasta, ou a tia, o avô de vocês que fez? Quem fez? Alguém fez para você, não é verdade? Olha aí, quem conseguiu? A gente pega a história das guerras e está lá, general fulano tal, conquistou batalha tal. Minha gente, às vezes, o general limpa aquela vai, ele fica só lá em cima. Coloca aquele exército para ali, aquele vai para o outro flanco, aquele ali pode atacar pela lateral. Gente, às vezes ele limpa a batalha. Ele manda os outros correr. Ele manda os outros correr. Mas eu pergunto: no livro de história está o nome de quem? De quem lutava ou de quem mandava? Exatamente. Quem construía? A gente fala tanto das grandes edificações. Aliás, deixa eu dar uma versão aqui para vocês. Vocês sabem que a capital do Brasil chama-se Brasília, né? Vocês sabiam que o Brasil foi construído por gente que veio a gente do Nordeste? Sabe disso não? Brasília foi feita pelos nordestinos, pelos migrantes, pelos matanos. E aí minha conversa diz mais ou menos o seguinte: presta atenção, gente. Se tem almoço, nem sempre tem jantar. E o Valdemar, que é o mestre do ofício, constrói o edifício e depois não pode entrar.